Atualmente, ele ocupa o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal junto ao Cefet, na Paraíba. Em 1998, ele lançou o portal direitodoméstico.com.br, que foi sucesso de público na imprensa nacional e hoje já são 8.000 usuários cadastrados. Paulo Souto é o entrevistado de hoje do quadro Falando Direito da TV Câmara, o canal da cidadania. Doutor Paulo, como foi que surgiu essa ideia de lançar esse portal na internet, que o senhor lançou em 1998? É sucesso no segmento jurídico, é sucesso entre os usuários e é sucesso também em toda a imprensa, principalmente a imprensa de São Paulo. A ideia surgiu em 1998, nós, procuradores federais, fomos impedidos de advogar. Então eu ainda consegui algumas liminares, continuei advogando, mas notei que a minha vida como advogado estava perto de terminar e deveria seguir a carreira. Eu teria que fazer a opção, ou seria procurador federal ou continuaria na advocacia privada. Então eu optei em continuar exercendo o cargo de procurador federal, mas resolvi lançar na internet um portal exatamente para atender aos usuários e inserir no portal as dúvidas mais frequentes dos empregadores. Eles sempre, o que eu achava, as dúvidas, sempre que eles me consultavam na internet, então eu fiz um banco de dados e inseri nesse portal, inseri as decisões dos tribunais, inseri modelos de documentos, tipo recibo de férias, recibo de 13º salário, vale transporte, recibo de pagamento de salário, pedido de demissão, vários modelos de rescisões de contrato de trabalho. E inseri também, até algumas pessoas começaram a mandar e-mail consultando. Então eu inseri uma seção no portal, consulta jurídica gratuita. Aí foi onde veio, eu chamo a consulta jurídica gratuita, é o carro-chefe do meu portal. Então o usuário chega, se cadastra e tem livre acesso ao portal e direito a consultar. É um direito ilimitado, ele faz quantas consultas quiser. Então isso despertou o interesse de muita gente, da imprensa, e muita gente não acreditava que aquele serviço estava sendo prestado na internet. Então, como eu estava impedido de advogar, é um direito que eu sempre abracei. Eu fiz uma especialização em direito doméstico. Então eu abracei aquele direito e digo, e agora? Eu vou deixar de advogar? Eu disse, não, estou impedido de advogar, de exercer a função de advogar, mas impedido de atender gratuitamente aos usuários de todo o Brasil, eu não estou. É tanto que quando eu criei esse portal, eu apresentei o portal ao meu chefe em Brasília e disse, olha, eu estou publicando um portal na internet. Ele disse, não, se o serviço é gratuito, é um serviço de interesse social, não há nenhum impedimento. Então, lancei esse portal. Com 3 meses, eu fui surpreendido com o jornal Folha de São Paulo. Ele fez uma matéria com o meu portal. Nunca um jornalista chegou a me entrevistar, ou ligou para mim. Eles fizeram tudo, tirando matéria do portal e viram como o serviço era prestado. Foi aprimorando. Hoje hoje eu tenho uma parceria aqui com a Integrativa, quem cuida da parte de design, quem cuida da manutenção, e eu faço as atualizações. Então hoje eu não posso estar mais só. Eu continuo atendendo a parte jurídica, mas a parte de informática é feita já por uma empresa. O serviço o portal, ele cresceu. Então eu não poderia mais ficar sozinho. Ele se tornou um portal de grande interesse para todo o Brasil. É tanto que nós temos, hoje visita o nosso portal uma média de 300, 400 usuários dia. E consultas, nós atendemos hoje uma média de 15 a 20 consultas dia. E 50% a 70% dessas consultas são originárias de São Paulo, do estado de São Paulo. Agora, o senhor, antes de lançar o portal, o senhor já tinha uma experiência de 15 anos nesse setor jurídico do direito doméstico, né? Exatamente. Eu advoguei aqui na Paraíba durante 15 anos exclusivamente para o empregador doméstico, ou seja, para a dona de casa. Eu tinha uma banca de advocacia que eu sempre advoguei nesta área. Então, fui adquirindo uma experiência, porque isso é um direito muito específico. O direito doméstico hoje, a relação de trabalho entre empregador e empregado doméstico, ele tem muitas particularidades que diferencia do empregador trabalhador normal. O empregado doméstico, ele tem, as férias dele são diferentes do empregado normal, a estabilidade da gestante, tem N coisas. O empregado doméstico, ele pode perceber abaixo do salário mínimo, ele pode perceber um salário
proporcional às horas trabalhadas, existe a diferença do trabalho doméstico e da diarista, existe muita particularidade. As principais dúvidas que o senhor tira no portal e também no contato com as pessoas que procuram o seu trabalho, vão por esse caminho aí? Vão, mas envolve muita questão do 13º, férias, vale transporte, a empregada doméstica ele faz jus ao gozo de feriados civis e religiosos, não faz, e tem muita particularidade. Aí, foi a partir daí que nós notamos que muitas pessoas que não possuem computadores faziam consultas via carta, porque nós temos um endereço no portal e recebia muita consulta via carta de fora. E eu digo, olha, hoje o poder aquisitivo brasileiro está baixo, então nem todo mundo pode adquirir um computador. Então eu resolvi lançar o livro. Então foi a partir ou seja, eu chamo o filho do portal é o meu livro, o Guia Prático de Direito Doméstico, eu chamo ele o filho do portal, porque nele está o resumo. E a grande vantagem do livro é que o livro tem tem o portal para se o empregador ele tiver mais alguma dúvida que não conste no livro, ele vai ao portal, nos faz a consulta, ou ele mesmo no portal ele pode tirar todas as suas dúvidas. Nós temos um banco de dados no portal hoje que tem em torno de umas 300 consultas jurídicas respondidas. Se ele procura e não encontra aquela matéria, a dúvida dele no portal, ou no livro, ele nos faz uma consulta jurídica. E muitas vezes isso gera novas consultas a serem inseridas no portal. Outro aspecto que me chamou a atenção no seu livro é com relação ao prefácio, né? Porque geralmente quando um advogado, né, uma pessoa ligada às ciências jurídicas, lança um livro, o prefácio é feito por algum ministro do Supremo ou por algum advogado já de renome nacional, e o senhor optou pela própria população falando sobre o trabalho, né? Como recebeu esse trabalho? Eu pensei, eu digo, tenho vários juristas amigos, mas primeiro eu escrevi um livro para o leigo, eu escrevi um livro para a dona de casa, para o empregado doméstico e para os advogados, para estudantes de direito. Aí eu tinha tantos elogios, pessoas que usaram meu portal, que foram atendidas às suas consultas, tantas pessoas ficaram agradecidas, emitiram suas opiniões. Eu pensei, não, o livro vai ser apresentado por eles. Eu gostaria que o meu livro fosse apresentado exatamente pelos meus usuários. Então eu escolhi vários elogios, não pude colocar todos, infelizmente, porque o espaço não era grande, mas nas próximas edições já estão selecionados outros elogios, pessoas que não figuraram na primeira edição, vão figurar na segunda, na terceira, que o livro está sendo muito bem vendido em todo o Brasil. O senhor falou no livro, como é que a pessoa que queira ter acesso ao livro deve fazer? Ele pode adquirir no nosso portal, no endereço www.direitodoméstico.com.br. Aqui em João Pessoa ele pode adquirir o livro na Livraria do Luiz, na Livraria do Assis no Fórum e na Livraria Siciliano, como também em várias bancas de revista. Como ele é um guia, então ele está sendo vendido em várias bancas de revista de João Pessoa. Esse trabalho do senhor, o senhor me falava antes que em São Paulo ele está tendo, né, uma abrangência maior do que aqui no próprio estado da Paraíba. Ele tem a venda em São Paulo ela é excelente. Talvez seja por entrevista que eu tenho concedido em várias rádios de São Paulo, e o paulista ele adora rádio, então ele tem sempre eu concedo entrevista para as rádios de São Paulo, sempre entram em contato comigo, eu concedo entrevista. Então o paulista ele tanto compra no portal como compra nas livrarias sicilianas de São Paulo. As rádios de São Paulo sempre entram em contato comigo, eu concedo entrevista. Então o paulista ele tanto compra no portal como compra nas livrarias sicilianas de São Paulo. Que é uma livraria, né, reconhecida siciliana, com excelentes publicações, que também facilita aí a venda do livro. E hoje eu só tenho um contrato com ela para distribuir meu livro em todo o Brasil. Por que eu só tenho com ela? Porque foi quem me deu o maior apoio para esse livro ser lançado. Apoio assim, de divulgação. Eu apresentei qual seria o livro que eu iria lançar. Então a diretoria de São Paulo entrou em contato com a Siciliana de João Pessoa e disse, olha, esse livro deve ser lançado na Siciliana de João Pessoa. E o gerente aqui de João Pessoa foi o Josinaldo, ele nos deu um apoio total. E apesar de que tem livrarias aqui em João Pessoa, e isso eu falo que eu já tentei vender meu livro em uma livraria aqui em João Pessoa, mas talvez por ser um autor paraibano ele não aceitaram. Eu disse, não, tudo bem, a gente bota no nosso comércio o que nós temos interesse. Se ele não teve interesse, também eu respeito. Claro, claro. Agora, doutor Paulo, com essa reforma da Previdência, né, tão discutida,
tramitando aí nas duas casas, o que mudou com relação à inscrição do empregado doméstico na Previdência Social depois dessa questão da reforma? Não, no tocante ao empregado doméstico não houve muitas mudanças, não. A mudança maior foi com relação aos servidores públicos. O pessoal da iniciativa privada, talvez até para o empregado doméstico tenha melhorado o teto. Ele pode ter uma aposentadoria maior agora. O teto aumentou e como ele é da área privada, então ele teve esse benefício. Mas também a aposentadoria está em torno de quanto? Salvo engano, o meu teto é R$ 2.500. Aí com essa mudança pode chegar... Não, o teto seria isso. Antes era 1.800 ou 1.570. Sempre está variando de acordo com o salário mínimo. Ela vai ter uma variação agora a partir de 1º de março com a variação do salário mínimo. Mas o teto aumentou. Agora é muito difícil um empregado em nossa região ganhar... Porque geralmente o recolhimento do empregado doméstico é em cima do salário mínimo, a Previdência. 1, 2. São Paulo não. São Paulo já aumenta. O recolhimento é em cima de 3 salários, 2,5. Mas é muito difícil um empregado doméstico ganhar 10 salários mínimos no Brasil. Eu, pelo menos, nunca tive nenhum empregador cadastrado no meu portal com empregados com este salário. Porque nós temos todas as informações do empregado dele, nós fornecemos recibo, férias, tudo. Então nós temos um banco de dados dos empregados, dos nossos usuários. Mas não chega, o salário nunca chega a esse valor. O senhor diria que em torno de 80% aqui na região Nordeste seria isso, um salário mínimo em cima da contribuição? Até menos. Porque, apesar de que muita gente desconhece, o empregado doméstico ele pode perceber abaixo do salário mínimo. Ele pode receber o salário proporcional às horas trabalhadas. Se ele trabalha em uma residência 4 horas por dia, ele faz jus a meio salário mínimo. Então, a previdência dele vai ser recolhida com base em meio salário mínimo. Como tem um valor mínimo para recolher, que hoje é R$ 29,00, se esse valor não chegar a R$ 29,00, o valor do recolhimento, ele é acumulado em 2, 3 meses, sem pagar juros e multa. Mas a média no Nordeste é um salário mínimo. Com relação à folga do empregado doméstico, ele tem direito ao final de semana inteiro durante o mês ou a um dia, um domingo durante o mês? O empregado doméstico ele faz jus, ele tem direito ao repouso semanal remunerado de um dia na semana, que deve ser concedido preferencialmente aos domingos, mas não obrigatoriamente. Se você quiser que seu empregado trabalhe no domingo, você concede a folga em outro dia da semana. Agora então, no caso, no mês seriam 4 folgas. 4 folgas. 4 folgas no mês. Mensais, né? Uhum. Com relação a salário maternidade, muda alguma coisa? Voltando à sua pergunta, só para que o repouso semanal remunerado ele tem correlação com o gozo dos feriados civis e religiosos, a categoria dos empregados domésticos não faz jus ao gozo dos feriados civis e religiosos. Ele não tem direito aos feriados. É tanto que existe um projeto hoje no Congresso Nacional para conceder esse benefício ao empregado. Agora vamos tratar do salário maternidade. O salário maternidade ele é concedido ao empregado doméstico que é vinculado à Previdência Social. Ou seja, você tem uma empregada e tem que recolher a Previdência para ela ter direito à licença maternidade. Muita gente pergunta, ela tem carência? Você tem que ter um determinado número de contribuições para o empregado doméstico ter direito a este benefício? Não. Aí, essa parte é benéfica ao empregado. Basta ele ter o recolhimento de uma contribuição previdenciária que a empregada doméstica gestante já faz jus à licença maternidade de 120 dias. Durante esse período de 120 dias, quem paga o salário dela é o INSS, é o que chamamos de salário maternidade. Durante este período, qual é a obrigação do empregador? Ele só vai recolher a contribuição previdenciária do empregado no percentual de 12%. Porque a contribuição hoje, aqui na Paraíba, para quem ganha o salário mínimo, ela é de 19,65%. Mas o empregador... Que daria quanto em reais, doutor Paulo? Dá R$ 47,16. Mas o empregador tem o direito de descontar do salário do empregado o percentual de 7,75%. A título de contribuição previdenciária, que é a parte que cabe ao empregado. É 12% para o empregador e 7,65% para o empregado. Então, durante o período de licença maternidade, os 120 dias, o empregador só vai recolher 12%. Porque muitas vezes o empregador... Com esses vários casos onde o empregador recolhe a contribuição inteira. Mas o INSS, você faz um requerimento ao INSS, na própria internet ele faz um abatimento depois, ou muitas vezes até ele devolve o dinheiro. Se você, após a licença maternidade, houve a rescisão contratual com esse empregado, o INSS vai lhe restituir o dinheiro. Mas isso se o empregador ficar atento e requerer esse direito. Se não, fica para a Caixa do Governo. Fica para o governo. É interessante essa questão. Com relação a outra coisa uma dúvida
que nós trabalhamos na imprensa, é uma dúvida frequente. O empregado doméstico, ao requerer esse benefício do INSS, é o mesmo procedimento do funcionário público normal? Ele tem que ir, ela no caso, né, tem que ir para a fila, se identificar para uma junta médica? A partir de quantos meses ela deve fazer isso? Hoje a questão do empregado da empresa privada e doméstica é diferente. Hoje, inclusive, houve até uma mudança recentemente, a própria empresa é quem tem que requerer a licença maternidade de sua empregada. O doméstico não. O doméstico quem pode requerer é o empregador ou ele mesmo através da internet. Ele pode requerer na própria internet, ele já faz jus à licença maternidade com 28 dias antes do parto. Então ele pode chegar, ele requer na própria internet. Ou vai em um dos postos do INSS e faz o requerimento. Hoje as agências, tem uma coisa no Brasil que está funcionando, apesar de que a imprensa mostra muita fila, mas as agências da Previdência Social hoje são muito diferentes, hoje o atendimento é bem diferente, são grandes agências, comporta o público, a Previdência Social está divulgando todo o seu serviço na internet, então não há necessidade de fila. Agora é porque o brasileiro gosta de fila. De deixar para os últimos dias, né? Os últimos dias, eu atendo muitos empregadores onde eles querem requerer licença maternidade do empregado, que você hoje cadastra um empregado doméstico na Previdência Social através da internet, você não precisa sair da casa. Nós prestamos essa informação, o INSS presta essa informação, mas o empregador ele vai diretamente na agência. Aí um funcionário vai na internet, lá na própria agência e faz para ele. Mas você pode fazer tudo de casa. A Previdência Social hoje tem um site na internet que é www.previdenciasocial.com.br, que é um dos melhores sites que eu visito do governo federal, esse que ele atende todo o serviço prestado, principalmente a área do empregador doméstico. E do empregado doméstico está lá na internet. Inclusive no nosso portal nós temos uma seção exclusiva, serviço prestado pela Previdência Social na internet. Você vai lá, você não precisa sair de casa. Eu já cadastrei vários empregados domésticos, nossos usuários. Tem pessoas que fazem consulta do Rio Grande do Sul, aí nós mandamos, preenche esses dados. A pessoa preenche, com 15 minutos nós estamos enviando via e-mail para ele já a ficha cadastrada no INSS do empregado. É muito prático. Agora, tem uma particularidade no salário maternidade, o empregador doméstico tem que tomar muito cuidado. Ele, quando admite um empregado, ele tem que assinar a carteira com 48 horas após a admissão e reler a Previdência. Porque se essa empregada fica gestante e ele não recolhe a Previdência desse empregado doméstico, quem vai arcar com o salário maternidade é o próprio empregador. No tocante ainda à questão da maternidade, é a única categoria de empregada mulher que não tem estabilidade do emprego grávida. Se você perguntar como é que pode essa categoria não ter sido beneficiada, eu particularmente acredito que foi uma falha dos constituintes de 1988, porque no artigo 7º, no parágrafo do artigo 7º, tem lá os benefícios que são estendidos, os direitos que são estendidos ao empregado doméstico. E foi excluído exatamente a estabilidade no emprego. Então, hoje, a empregada doméstica grávida, infelizmente, ela pode ser demitida pelo empregador e quem vai pagar o salário maternidade é o INSS, não o empregador. O empregador não tem qualquer penalidade. Que num país de mão de obra como o nosso, isso deve acontecer frequentemente, né? Engravidou muito, ocorre muito. Muitas demissões de empregadas domésticas grávidas. Ocorre bastante. Eu lhe digo que um percentual de 60% das empregadas domésticas grávidas, se elas estiverem no emprego, assim, no início do emprego, elas são demitidas. Pela experiência que eu tenho no atendimento do portal. Agora, tem um agravante também. Se o empregador não assinar a carteira dela, ela vai ter direito à estabilidade. Por quê? Porque ela deixou de perceber o salário maternidade exatamente porque o empregador não contribuiu. Porque ela pode sair do emprego e continuar recolhendo a Previdência Social como contribuinte individual. Ela vai ter o direito ao salário maternidade. Outra questão aqui interessante que eu peguei no portal, né, do senhor, no Guia Prático do Direito Doméstico, é para gerar o guia de recolhimento do FGTS do empregado doméstico. Esse é um programa que é fornecido pela Caixa Econômica Federal. São dois programas que a Caixa fornece. É o Guia Fácil GPS, que esse gera a guia para o recolhimento da Previdência Social. Você baixa no seu computador, até no próprio site da Previdência Social, você não precisa preencher em máquina. Você vai no seu computador, acessa o endereço, vai, preenche os dados, imprime, vai no banco e recolhe. O FGTS é a mesma coisa, tudo é bem prático. Agora, você precisa
manusear computador, não precisa ser um expert. Basta você, qualquer pessoa que acesse a internet, ele é muito prático, ele gera a guia da Previdência Social, para recolher a Previdência Social, gera a guia para recolher o FGTS, tudo muito prático, não tem nenhuma dificuldade, não. Uma das principais críticas que se fazem à questão da CLT é que ela é antiga, né? Já da época do governo Vargas. O senhor, com a experiência que o senhor tem nesse segmento que o senhor trabalha, o senhor diria que houve alguns avanços? Olha, o empregado doméstico ele não é regido pela CLT. É uma das poucas categorias não regidas pela CLT. Ele tem uma legislação específica. Agora, no tocante à CLT em si, que os próprios empresários reclamam que ela é arcaica, mas eu acho que ela precisa de algumas reformas. Mas o trabalhador brasileiro não pode perder um direito adquirido. Muita gente diz que por ser da época de Vargas, o nosso Código Civil foi reformado agora de 1916. Mais antigo ainda. Muito mais antigo. Funcionou até o início do ano passado. Claro. Entendeu? É da República Velha. Ela precisa de algumas reformas. Não, o problema é que, se você já imaginou, hoje, como está, a Justiça do Trabalho hoje está abarrotada de processo. Existe a CLT. Você já imaginou se não existir? A partir de agora, como nós estamos notando que vem uma grande reforma na CLT agora, como é que ficará o direito dos trabalhadores brasileiros? Eu tenho muito receio. Nós vimos agora uma reforma previdenciária onde os direitos adquiridos foram todos totalmente respeitados e está com o aval do Supremo Tribunal Federal. O perigo é este, eu tenho muito receio. Agora mesmo essa reforma previdenciária, ela foi exclusivamente para o servidor público. O pessoal da empresa privada, eles ainda não foram atingidos. Provavelmente com a reforma... Servidor público, o senhor diria, nas três esferas? Municipal, estadual e federal. Todos três. Os atingidos na reforma previdenciária foram eles. Agora, na reforma da CLT, serão os trabalhadores da empresa privada. Agora, recapitulando. Lembre-se que houve quem fez a reforma da Previdência foi o ministro Bezoin, que era da Previdência e hoje é do Trabalho. E hoje é do Trabalho. Então, o trabalhador da empresa privada agora, ele vai ter que, a CUT, a CGT, eles terão que abrir os olhos. Quero recapitular com o senhor, porque eu fiz uma pergunta equivocada, né? Incluía os trabalhadores domésticos na CLT, esquecendo que eles não estão enquadrados nessa categoria, né? Não são assistidos. No caso deles, qual é o regime que o integra? É a Lei 5.972, é uma lei de 1972. Quer dizer, também uma lei já antiga, né? Aí vamos para 32 anos. É uma lei, ela trata do 13º do empregado, ela trata das férias do empregado, ela trata... O repouso semanal do empregado doméstico, ele é tratado numa lei de 1949. Também tem uma legislação muito antiga. Eles tratavam, eram trabalhadores do lar na época. É tanto que a lei 5972, ela não tratou mais ela não se refere ao repouso semanal remunerado do empregado. Veio a Constituição a estender esse benefício, mas já em 49 eles tinham esse direito. Aí, com o advento dessa lei, foi quando o empregado doméstico passou a ser vinculado à Previdência Social. Foi a partir daí que se tornou, foi a partir daí que pôde-se recolher a Previdência Social do empregado doméstico. Então, o empregado doméstico hoje, por tempo de serviço, eles estão se aposentando, vamos dizer, 72 para 2002, 30 anos a mulher. Então, a partir de, fora a invalidez, fora a aposentadoria por morte, mas tempo de serviço, empregado doméstico, recentemente foi que eles se aposentaram, a mulher com 25 anos, aliás, com 30 anos. Doutor Paulo Souto, e quais são os passos, as diretrizes que o empregador deve tomar ao admitir o empregado doméstico? Pronto, muito pertinente essa sua pergunta. O empregador doméstico, ao admitir o seu empregado, ele, primeiro passo, é pedir os documentos ao empregado. Quais são os documentos? Carteira profissional, CPF, identidade, título de eleitor. E inscrição do INSS, se ele tiver. E também, sempre é bom ter alguma referência do empregado. Alguém que ele trabalhou, uma pessoa que indicou. Alguém que ele trabalhou não, porque muitas vezes tem um primeiro emprego, mas tem sido indicado para uma pessoa, não, eu conheço aquela pessoa, só uma questão de referência. Muita gente ainda pensa que precisa pegar a folha corrida da polícia, não precisa disso. Você precisa só ter referência desse empregado.
Apesar de que nos grandes centros não, hoje o empregador exige folha corrida da polícia, nos grandes centros. São Paulo deve ser um São caso, Paulo exige comum. muito. Eles perguntam se pode exigir, você pode exigir qualquer documento do empregado. Você não pode exigir atestado médico se ela está grávida. Isso aí é uma discriminação que não pode ocorrer. Então, quais são os primeiros passos? Após pedir esse documento, o empregador doméstico ele tem 48 horas para assinar a carteira do empregado. Ele assina a carteira do empregado, vê logo se ele tem a inscrição do INSS. Se ele não tem, ele vai na Previdência, no site da Previdência, com a carteira profissional assinada, carteira de identidade, CPF, título eleitor, ele cadastra o empregado no INSS, na mesma hora ele tem o número de inscrição, para daqui a 30 dias ele fazer, após 30 dias ele fazer o primeiro recolhimento da contribuição previdenciária. Esses são os primeiros passos. Quando se admite o empregado, sempre é bom fazer um contrato de experiência. Por quê? Porque você faz um contrato de experiência de 30 dias. Porque se durante esses 30 dias, se o empregado aprovar, você prorroga por mais 30 ou 60. Não, esse contrato de experiência não pode ultrapassar 90 dias. Então você faz o contrato de experiência por quê? Porque se o empregado der certo na sua casa, tudo bem. Agora, se ele não der certo, qual a vantagem do contrato de experiência? Após 30 dias você vai pagar o quê? Férias, um 12º de férias e um 12º de 13º salário e o salário do mês que ele trabalhou. Se você não faz um contrato de experiência e com 30 dias você quer demitir esse empregado, você vai pagar o aviso prévio ou ele vai passar mais 30 dias na sua casa de aviso trabalhando. Então é outra precaução que o empregador tem que tomar. Segundo, todo pagamento de salário, o empregado deve assinar um recibo, ou seja, o pagamento de salário mensal e o vale-transporte. Quando o empregado é admitido, se ele vai dormir no seu emprego, ou seja, vai dormir na residência do empregador, ele deve assinar um documento renunciando ao benefício do vale-transporte. Se ele vai dormir na sua residência, na residência dele, empregado, ele tem que fornecer ao empregador um documento com seu endereço e dizendo quantas conduções ele vai usar para se deslocar da residência trabalho, residência diariamente, para ter o número de vale-transportes que ele vai fazer jus por mês. Agora, o empregador também tem o direito de descontar do salário dele a título de vale-transporte o percentual de 6%. Jamais deixe de pegar recibo. Qualquer comunicação feita tanto de empregador como de empregador para empregado, de empregado para empregador, deve ser por escrito, nada verbal. Porque tudo na justiça se prova através de documentos. Ou seja, mesmo a carteira sendo assinada, é bom que o empregador peça para o empregado assinar os recibos mensais de salário, de vale-transporte, férias, 13º. Ele deve pedir, ele não fixe os recibos. Porque ele só poderá provar um dia que pagou os benefícios, os direitos trabalhistas daquele empregado através de documentos. Ele deve pegar esse recibo mensalmente e guardar num local seguro. Guarde num local seguro. Um dia, quando o empregado for embora, tira uma cópia para ele, pronto. O recolhimento, a guia previdenciária também, quando o empregado é demitido, ele tem direito a ficar com os originais, você tira uma cópia para você. Isso eu falo da GPS, a guia da Previdência Social que você recolhe mensalmente. Você tem sempre guardado, todos os documentos têm que ser guardados, documentos escritos. Prova testemunhal hoje, para título de provar pagamento de salário, é difícil. Existem alguns casos que provou, mas é difícil. Entendeu? Doutor Paulo Souto, estamos chegando ao final dessa entrevista que com certeza foi muito esclarecedora aqui para os telespectadores da TV Câmara, canal 32 da Big TV, o canal da Cidadania. Queria que o senhor ficasse à vontade para as suas últimas informações, últimas assertativas para esse tema de tão relevante importância. Eu só tenho a agradecer à TV Câmara esse espaço e fornecer ao público o endereço do nosso portal, que é www.direitodoméstico.com.br. Você tem acesso gratuito a ele, você tem direito a todos os documentos que eu falei aqui, recibos, jurisprudência, você tem direito à consulta jurídica gratuita e também tem o nosso livro em todas as livrarias aí para você adquirir. E qualquer dúvida nós estamos aí na internet para lhe atender. Então, muito obrigado e agradeço à TV Câmara novamente e a você, Jéssica, por esse espaço. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Paulo Souto pelas informações. Ele foi o entrevistado de hoje do quadro Falando Direito da TV Câmara, o canal da Cidadania. Até o próximo programa.